Oi, meu nome é Ricardo Vianney e hoje a palavra do dia está aqui em Salmos 124. E aqui diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nesse salmo, o rei Davi exorta Israel a lembrar dos livramentos que Deus deu ao seu povo. E olhe que Israel só está de pé como povo e nação por causa da mão poderosa do Senhor ao seu favor. Não é só pesquisando na Bíblia que constatamos os livramentos que Deus deu e dá ao seu povo. Podemos pesquisar também nas mais diversas fontes sobre relatos históricos das guerras que Israel já travou. Uma das mais terríveis, onde os seus inimigos tiveram a certeza de que conseguiriam extinguir Israel do mapa, foi a Guerra dos 6 Dias, em 5 de junho de 1967 a 10 de junho de 1967. Local: Oriente Médio, Israel, Cisjordânia, Península do Sinai, Colinas de Golã. Essa guerra finalizou com a vitória decisiva israelense, gerando assim algumas mudanças territoriais. Israel toma a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, da Jordânia e as colinas de Golã, da Síria. Também conhecida como Guerra de Junho de 1967 ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, foi o conflito que envolveu Israel e os países árabes, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, entre 5 e 10 de junho de 1967, tendo sido a mais consistente resposta árabe à fundação do Estado de Israel, embora o Estado sionista tenha saído como grande vencedor. Exércitos de vários países do Oriente Médio se levantaram para dizimar Israel. As tropas israelitas eram muito inferiores em número e equipamentos comparativamente aos inimigos. Porém, à medida que as forças israelitas avançavam, muitos dos deles saíam das suas posições e fugiam caoticamente, deixando para trás todo o equipamento. Posteriormente, alguns afirmavam terem tido visões aterradoras dos exércitos de Deus e Abraão a mandá-los parar e desistir. É indubitável que, com o auxílio do Senhor dos Exércitos, venceram aquela batalha em tão pouco tempo. Mesmo Israel estando afastado por não terem reconhecido o seu Filho Jesus como seu único Salvador, continuamos a observar nos dias atuais as muitas misericórdias de Deus sobre aquele povo, que é alvo de ataques diários do Irã e militantes que acreditam que a sua plenitude só poderá acontecer quando Israel for totalmente destruído. Por trás desse ódio vemos a ação de Satanás, nosso adversário. Imagine se os inimigos de Israel conseguissem finalmente exterminar aquele povo e lugar. O que seria da nossa fé judaico-cristã? O que seria dito das palavras do Senhor escritas na Bíblia quando disse a Israel que abençoaria a todos que o abençoassem e amaldiçoaria a todos quantos os amaldiçoassem? Será que a história do lugar onde Jesus, o Filho de Deus, viveu, morreu e ressuscitou poderia de alguma forma ser apagada? Se isso fosse possível, com certeza a fé cristã mundial cairia em descrédito. O nome do Deus de Israel seria esquecido por completo. Mas isso nunca poderá acontecer.
De maneira milagrosa, um país pouco menor que o estado de Sergipe se mantém vivo e poderoso perante os seus muitos inimigos. Ah, se não fora o Senhor em Israel! Existem na Bíblia muitas profecias sobre a redenção de Israel no fim dos tempos, e essa é uma das. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso está em Zacarias 12:10. E você e eu? Será que não passamos por maus bocados? Quantas foram as vezes, mesmo que diante de um terrível acidente ou uma cilada preparada, diante da morte iminente, não fomos salvos pelo Senhor, que nos pegou pela mão e diante dos olhos dos inimigos Ele nos fez voltar outra vez. Só Deus consegue fazer alguém voltar à vida, aos sonhos, à sua rotina. E assim como Ele fez ao seu Filho Jesus voltar a viver, fará também o mesmo a todos os que crerem e se arrependerem dos seus pecados e entregarem suas vidas a Ele. A Bíblia diz que quando vier a fatalidade sobre os que não o servem, esses não terão o livramento do Senhor. E caso o Senhor use para com eles de misericórdia, ainda assim não terão a vida eterna que foi dada aos fiéis, conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1. Mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 8:36. Só quem segura nas mãos do Senhor poderá voltar de novo. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro quando em meio à tempestade afundou no mar, o Senhor o fez voltar. Seja onde você estiver, no trabalho, em ambiente de risco, na penitenciária ou numa prisão mental ou até mesmo num leito de hospital, o Senhor hoje te faz voltar de novo. Aleluia! Eu costumo usar uma frase que para mim é muito relevante para esse momento e o seu significado transcende o entendimento de muitos, mas através da fé em Cristo tudo para mim ficou muito claro. Eu nunca morro no final. Não existe morte para quem serve ao Senhor. Nós sempre voltaremos de novo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e o reconheça. Confesse isso com os seus lábios. E peça todos os dias para que Ele te firme no caminho da salvação. Deus te abençoe.